Boa noite, pessoal. Hoje começamos nosso web live com uma abertura um pouco diferente, né? Quero me apresentar, sou a Cláudia, como vocês já estão acostumados a me ver aqui, né? Você é a mediadora dessa web live. Essa web live que faz parte do projeto de extensão da UFMS, intitulado como Web Live Formação, integrando tecnologias digitais às aulas de matemática. Esse projeto foi proposto e está sendo realizado pelo GTecMat, Grupo de Estudo de Tecnologias e Educação Matemática, vinculado ao FMS, com apoio de CEMED Campo Grande, UEMS, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e Unifimes, Centro Universitário de Mineiros. Hoje vocês irão participar da 9ª Web Live. O título dessa Web Live é Produzindo Histórias em Quadrinhos, HQs, a matemática a partir da criação de histórias, e será ministrada pela professora mestre Ana Carolina Lima de Souza e a professora mestre Amanda Silva de Medeiros. A professora Ana é doutoranda do programa de pós-graduação em Educação Matemática da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, vinculada à linha de pesquisa em Tecnologia e Educação Matemática, possui mestrado em Educação em Ciências na Amazônia pela Universidade do Estado de Amazonas, especialização em Ensino de Matemática pela Faculdade Venda Nova do Imigrante e licenciada em Matemática pela Universidade do Estado do Amazonas. Atualmente é professora de matemática, concursada pela Secretaria Municipal de Educação e pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas. A professora Amanda é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, aqui também da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, também vinculada à linha de Tecnologia e Educação Matemática, possui graduação em Matemática pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é mestre em Educação Matemática também pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, membro do grupo do GTecMat, a Ana também é membro do grupo do GTecMat, diretora executiva da revista Perspectiva em Educação Matemática, do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e atualmente tem pesquisado temas relacionados à infância, currículos, educação infantil, formação de professores e pesquisas com crianças. Quero agradecer a participação da Amanda e da Ana por estarem aqui hoje com a gente, para falar um pouco sobre a criação de histórias em quadrinhos. Vou dar um aviso antes das meninas entrarem, que para vocês não esquecerem de assinar a lista de presença, que vai ser disponibilizada no chat, no finalzinho da web live. Então, fiquem atentos. Geralmente a gente está fixando ela no chat do YouTube, tá bom? Mas ela só aparece mais para o final mesmo da web live. Curtam a página do GTecMat no Facebook, sigam o grupo do GTecMat no Instagram, se inscrevam no canal do GTecMat no YouTube e ativem o sininho aí, ó, para receberem as notificações, tá bom? Agora eu vou passar a fala para as meninas, para a Ana e para a Amanda. Boa noite, meninas. Agora é com vocês. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que é um imenso prazer. E, bom, vamos dar início, né, e dar continuidade a essa apresentação. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos vocês, né, reforçar os agradecimentos da Ana e da Cláudia. Já agradecer de antemão a participação de todo mundo que já produziu os avatares. Não sei se vocês viram, mas a gente tentou colocar o que a gente conseguiu até o horário aqui na vinheta, né? Porque essa é uma web live que a gente pretende fazer em conjunto, que a gente pretende estabelecer um diálogo com vocês. A gente está aqui para aprender, para compartilhar experiências. Então, a gente já começa agradecendo por essa oportunidade, agradecendo também ao GTecMat e à professora Sueli pela oportunidade, né, que a gente está tendo de estar aqui. Então, se os meninos puderem compartilhar a tela da Ana, isso. Então, estamos todos aqui, né? Não sei se mais alguém fez o avatar, mas, como foi dito, a gente quer discutir um pouquinho da produção de HQs
na matemática, com a matemática e para além da matemática, a ideia é essa. Pode passar. E aí a gente começa com uma HQ ou uma tirinha, né? E eu já peço para vocês colocarem no chat, se vocês puderem, e a Cláudia ir dizendo para gente qual é a leitura que vocês fazem dessa tirinha, que não tem nenhuma palavra escrita, mas qual é a mensagem, qual é a leitura que ela traz para vocês. Será que vocês podem colocar aí para gente no chat o que ela significa para vocês? Cláudia, se alguém colocar, você avisa. Vamos ver se alguém consegue dizer qual foi a leitura que fez. Acho que dá para colocar a Cláudia na tela, né? Para ela ir falando. Apareceu. Então, pessoal, vão colocando no chat. Boa noite a todos. A Liris Miller colocou assim, abrindo o horizonte para os alunos. Bom, pessoal, o que vocês, olhando para essa imagem, o que vocês... a Maria colocou, mostrando o futuro, lado bom da vida para os alunos. Sim. Amanda, repete aí, porque estão falando que não ouviram. Sim. Que leitura que vocês fazem dessa tirinha? O que vocês... O que parece que está escrito aí, né, para vocês? Estou vendo aqui que a Juliana falou assim, a educação abre uma janela, uma infinita janela. Bastante interessante a colocação dela. O Agnaldo também, né? A educação abre uma janela para o mundo. Então, a gente teve 4, 5 respostas e nenhuma é muito igual, né? Se a gente for pensar... Abrindo novas oportunidades. Sim. Então, a gente pode pensar assim, né? Por que a gente trouxe essa tirinha? Primeiro motivo, né? Eu acho que, pelo momento que a gente tem vivido de descaso, né, com a nossa classe e tudo mais, eu acho que ela já mostra muita coisa, né? Olha o poder que o professor tem. Num quadro, ela vai lá, desenha uma janela e olha, ela consegue fissurar esse quadro, abrir uma janela e mostrar muito além da sala de aula para o aluno, né? Segunda coisa, né? A tirinha, a história em quadrinho, ela possibilita para a gente produções de textos com diferentes linguagens, né? Então, a gente não tem nenhuma palavra escrita e a gente conseguiu ler isso, né, com muita tranquilidade, só com 4 imagens, né? E o terceiro ponto são as diferentes leituras que ela proporciona para a gente, né? As diferentes leituras de mundo. Então, a gente teve diferentes respostas na mesma direção, mas a gente teve diferentes respostas. E são diferentes leituras de mundo de quem está vendo a tirinha e de quem produz a tirinha também. Então, a partir disso, né, a gente traz uma pergunta para refletir. Pode passar para reflexão. Será que produzir as HQs pode auxiliar que a gente desenhe essas janelas no quadro da escola, criando novas possibilidades para com a matemática e além dela? Será que quando a gente produz HQs com os alunos, a gente consegue, isso ajuda a gente a desenhar o quadro lá na janela? Desenhar a janela no quadro, desculpa, para os alunos, né? Consegue abrir os novos horizontes para eles? Ela ajuda a gente nisso? Então, a gente pode carregar essa pergunta com a gente, né, durante a web live, e depois a gente pode ir pensando sobre ela. Pode passar. Bom, vamos lá. As histórias em quadrinhos, que nós abreviamos como HQs, elas se tratam de um gênero literário que surgiu no final do século XIX com a expansão da imprensa. Então, a primeira história em quadrinhos que nós temos notícias, ela surgiu nos Estados Unidos no ano de 1894. Ela se chamava The Yellow Kid. E aí, primeiramente, ela era vinculada numa revista, e meses depois, devido ao seu sucesso, ela passou a ser vinculada num jornal local.
Só que, inicialmente, ela não era a revista na qual ela era vinculada, não era só dela, né? Havia uma tirinha, um espaço reservado para ela. A primeira revista em quadrinhos, de fato, surgiu em 1939, com o Superman. Ele não era como esse que nós conhecemos hoje em dia, mas ele transmitia a cultura americana e a imagem do bom homem, aquilo que era bem visto na sociedade. Então, por trás dela havia uma mensagem. E daí nós trazemos que as histórias em quadrinhos, elas não são neutras. De forma em geral, elas trazem alguma mensagem que elas querem transmitir, mesclando imagens e textos e contando pequenas histórias com fundos humorísticos. E eu trouxe esse modelo para vocês, da Mafalda, que vai dizer o seguinte: olha, este é o mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque ele é um modelo reduzido, o original é um desastre. Então, aí nós temos uma mensagem, né, sendo transmitida, e as imagens, né, observem que existe um foco. De longe, no primeiro quadrinho, depois se aproxima do rosto dela e depois ela aparece novamente com uma expressão facial de desespero, né? O mundo original é um desastre. Então, tem uma mensagem ali por detrás. Vou perguntar para vocês se vocês se recordam aí de alguma história em quadrinhos que vocês gostavam muito de ler. Quais eram as histórias que vocês costumavam ler que mexiam mais com vocês? Vamos lá, que eu quero ver no chat. Eu, por exemplo, eu aprendi a ler com a Turma da Mônica. A minha mãe assinava mensalmente, né, o gibi da Turma da Mônica, e todo mês chegava, e aí ela sentava comigo e lia. Então, a Turma da Mônica me marcou muito. Teve alguma história em quadrinhos que marcou muito vocês? Estão dizendo aqui, Turma da Mônica, a Mafalda Nunca Mente, colocaram. A Mafalda a gente encontra muito nos livros de língua portuguesa, né? Faroeste. Ou concursos. Faroeste. Esse eu não conheço. Muita gente colocando aí a Turma da Mônica. Ciraldo com o Menino Maluquinho. Ah, sim, essa é legal. Essa eu lia bastante também. Muito bacana, né? Bom, se ela é um gênero literário, aí nós perguntamos, será que a produção de histórias em quadrinhos deveria ser utilizada somente na disciplina de língua portuguesa? O que vocês acham? Livrinhos do Silvio Santos, verdade. Legal. Tex Willer, DC. Em relação à disciplina de língua portuguesa, será que ela deveria ser utilizada somente nisso? Bom, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a criação de histórias em quadrinhos juntando a matemática, né? E perceber que essa junção ela pode romper com os limites das disciplinas, trabalhando a inter e a transdisciplinaridade, certo? Então, a produção de textos na matemática pode ser utilizada na matemática, mas também em outras disciplinas. Produzir histórias em quadrinhos, ela também trabalha com a arte, é uma forma de arte, é também, claro, uma forma de trabalhar gênero linguístico na disciplina de língua portuguesa, mas ela pode retratar também a história de uma sociedade, pode retratar a cultura, e daí nós envolvemos também sociologia e mesmo filosofia. Então, dá para a gente ampliar esse leque, né, e romper com esse limite de ser só matemática, trazendo outras formas de expressão. Elas potencializam a leitura, a interpretação e a criação de textos e trabalham com a multiplicidade de linguagens.
E aí, quando a gente fala de histórias em quadrinhos, a gente vai lembrar também das onomatopeias, né? Acho que é o mais forte, assim, quando a gente lembra das histórias em quadrinhos, são as onomatopeias. O cabrum imitando um trovão, o boom de uma bomba explodindo, né? Mas ela também traz as gírias, os regionalismos e a informalidade. A turma do Chico Bento, né, que trazia o regionalismo ali bastante forte na fala deles. Mas também existem aquelas histórias em quadrinhos que não trazem nada escrito, que foi o primeiro exemplo que nós vimos aqui, né? E elas são ótimas para exercitar a imaginação, porque por mais que o autor tenha uma mensagem que ele quer transmitir, e ele vai utilizar um cenário, vai utilizar cores, vai utilizar os personagens, as expressões faciais, as onomatopeias, mas o que trabalha em cima do sentido daquela história é a imaginação do leitor, certo? Então, cada história em quadrinhos apresenta diferentes perspectivas, entendimentos, olhares, saberes, fazeres sobre uma mesma temática e podem estimular a criatividade e a imaginação. Vocês falaram muito aí da Turma da Mônica. Quantos de nós não viajamos com o Cebolinha fazendo os planos infalíveis para pegar o coelhinho da Mônica, né? Quantas vezes que a gente não viajou junto dele e até planejou juntos vários planos infalíveis para pegar o coelhinho. Trouxemos essa citação de Smolly falando um pouco a respeito da integração, da junção, né? A integração da matemática com a produção de histórias em quadrinhos. E ela fala assim: ao produzir textos em matemática, tal como ocorre em outras áreas de conhecimento, o aluno tem a oportunidade de usar habilidades de ler, ouvir, observar, questionar, interpretar e avaliar seus próprios caminhos, as ações que realizou, no que poderia ser melhor. É como se pudesse refletir sobre o próprio pensamento e ter, nesse momento, uma consciência maior sobre aquilo que realizou e aprendeu. Então, ao produzir a história em quadrinhos, o aluno vai pensar: o que eu quero escrever? O que eu quero transmitir? Qual é a informação que eu vou passar e de que maneira eu vou passar? Será que isso está correto? O que está faltando ali eu entender para eu poder explicar melhor? Será que o meu leitor vai entender isso? Então, esse movimento de reflexão vai fazendo com que a aprendizagem dele vá ganhando um sentido mais amplo. Nesse sentido, a gente trouxe o uso de HQs e a BNCC por meio do letramento matemático, representado em algumas competências do ensino fundamental que nós selecionamos para compartilhar com vocês. Bom, a competência número 1 vai dizer o seguinte: reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. Há algum tempo atrás, eu trabalhei a produção de histórias em quadrinhos com os meus alunos do 6º ano, e a proposta era criar uma história em quadrinhos baseada na história dos números. Então, eles fizeram pesquisas e tudo mais. E nesse movimento, a gente pode observar como que os números foram surgindo a partir da necessidade humana, e, portanto, é uma criação, né, a partir dessas necessidades que foram surgindo ao longo da história. Então, essa competência, ela traz nesse viés, né, da matemática, a educação matemática, aquilo que a gente desenvolve em sala de aula, ser uma ciência humana. Amanda, se você quiser comentar algo, pode me interromper, não tem problema. Tudo certo, tudo certo. Competência número 3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática: aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, e de outras áreas do conhecimento,
sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. Então, produzindo as histórias em quadrinhos, eles vão selecionar o que eles querem transmitir, qual é o conteúdo matemático que está sendo trabalhado naquele momento. E, ao contar a história, se trabalha mais profundamente esses conhecimentos e a autoestima vai sendo desenvolvida junto, né? Então, é uma possibilidade também. Na competência 4, diz o seguinte: fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. Então, aqui tem um pouco de relação com a competência 3, né, nesse investigar, organizar. Vejam o exemplo que eu mencionei com vocês, os meus alunos, para criar as histórias em quadrinhos sobre a história dos números, eles tiveram que fazer uma pesquisa antes, né? E verificar quais eram as melhores formas de comunicar aquelas informações que eles queriam. Não dava para comunicar tudo, era necessário selecionar algumas informações que eram mais relevantes para a história que eles estavam produzindo. E nesse processo de construção das histórias, o aluno, então, se torna protagonista na ação de aprender, porque ele investiga, ele vai atrás para poder formar a sua história. Temos ainda a competência 5 e a competência 6. Na competência 5, tem descrito utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais, que é o que trabalharemos hoje, né? Dois sites que possibilitam a criação de HQs disponíveis para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. Na competência 6 temos enfrentar situações problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões utilizando diferentes registros e linguagens, gráficos, tabelas, esquemas, as próprias HQs, além de textos escritos na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas e dados. É isso. Há mais algum comentário, Amanda? Não, acho que você já resumiu bem. Vou passar, então, aqui. Uhum. Bom, e aí, a partir disso, né, a gente começa a pensar, então, possibilidades de uso das HQs, né? Em que momento a gente vai utilizar as HQs? Então, eu já vou pedir, enquanto eu falo aqui das possibilidades que eu e a Ana pensamos, para vocês irem colocando no chat se vocês já usaram, em que momento vocês utilizaram, né? Se vocês acham que essas possibilidades são ok, se vocês conseguem pensar em outras, tá? Enquanto eu vou falando aqui, tenho tempo para vocês colocarem no chat, e aí quando eu terminar, a Cláudia me passa aí as respostas que vocês foram falando, tá? Então, uma das possibilidades seria para introduzir um conteúdo, né? Como a Ana fez, por exemplo, lá, para olhar a história dos números. Então, vocês dão uma temática, por exemplo, para os alunos, no caso lá, números naturais, né? E aí os alunos vão ter que fazer o quê? Investigar, pesquisar, organizar esses conhecimentos e construir uma história em quadrinho, uma HQ, para ser trazida para a sala de aula e ser compartilhada com os colegas e com o professor, né? Essa introdução do conteúdo me fez lembrar bastante aquela metodologia ativa da sala de aula invertida, que a BNCC tem cobrado bastante, né? Na educação integral aí na rede estadual a gente também tem visto muitas discussões sobre a sala de aula invertida como metodologia ativa. Por quê? Porque o aluno vai ter uma temática, ele vai pesquisar sobre ela, vai organizar essas informações, vai construir uma história em quadrinho com aquilo que ele aprendeu, e aí
Na sala de aula, esses alunos vão apresentar essas produções, né? Eles vão construir um texto matemático e vão trazer esse texto para ser discutido em sala de aula com o professor. Então, ele vai ser protagonista e a sala de aula ali não vai ser aquele momento em que vai ser explicado o conteúdo, né? Eles já vão trazer informações desse conteúdo. E tanto o aluno pode produzir a história, né, em quadrinho, como o professor também pode produzir a sua história em quadrinho e trazer ela para introduzir esse conteúdo, como ele pode encontrar uma história em quadrinho já pronta, né, por que não, e trazer também para ser utilizada para começar esse conteúdo. Do mesmo modo para desenvolver, né, no desenvolvimento de um conteúdo. Então, ele já foi introduzido, já foi passado as informações, e aí, ao invés, por exemplo, da gente fazer uma lista de exercícios, os alunos podem produzir uma história em quadrinho. Mesma coisa para revisão, né? Utilizar essa produção da história em quadrinho para ver se o aluno está conseguindo sistematizar aquilo, se ele está conseguindo organizar as ideias, se ele está conseguindo construir, seguir uma linha de raciocínio, construir um texto com os conhecimentos dele, se ele está com dificuldade ou não, né? E tem a possibilidade também do professor usar a história em quadrinho, dele produzir alguma história dentro como uma questão, por exemplo, né? Ela seja a questão ou faça parte de um exercício, a própria história em quadrinho. E também tem a possibilidade da história em quadrinho ser utilizada na avaliação. Então, por exemplo, ao invés de uma prova, o aluno produzir uma história em quadrinho. E aí o professor vai ter lá, né, os pressupostos que ele vai olhar para avaliar essa história em quadrinho, mas é uma maneira de ver o que o aluno aprendeu, né? E aí isso também é uma potencialidade, né? A gente fica pensando nessa direção, é uma potencialidade para a gente olhar o aprendizado individual do aluno, porque às vezes ele tem dificuldade de falar na aula, né, de responder as questões, às vezes ele tem dificuldade ali na hora da prova, aquele nervosismo, não consegue desenvolver, e aí ele vai ter um momento para ele produzir o texto do que ele compreendeu daquele conteúdo, né? Então ele vai trazer, talvez, elementos da sua vivência, do seu cotidiano, porque ali ele não vai só colocar informações matemáticas, ele vai construir toda uma situação, ele vai construir uma história, ele vai trazer elementos diferentes, então você vai ter acesso para além do conhecimento em si, né, dos conceitos matemáticos do aluno, você vai ter acesso a outras informações que talvez até te ajudem a olhar para as dificuldades, para o aprendizado dele. Então, a gente consegue olhar para uma produção do aluno em que ele é o protagonista e que ele coloca diversos elementos das suas experiências, né? Não só em relação ao conteúdo matemático, né? Por isso que a Ana até enfatizou dessa questão de romper a questão da disciplina, né? Ele traz, além de outras áreas, tipo português, história, arte, geografia, ele traz vivências para além da escola, né? Vivências da vida, até do mundo do trabalho, se ele trabalhar. Então, usar as histórias em quadrinho nesses momentos potencializa isso. Cláudia, alguém respondeu? Amanda, responder, ó. A Giane colocou assim: as minhas histórias em quadrinhos, quando fiz com o sexto ano, eles problematizavam questões de compras na sorveteria, shopping, mercado, loja de tênis. A Cleide colocou assim: a história em quadrinho atende e valoriza as múltiplas inteligências. Sim, concordo, Cleide. Giane, fiquei pensando que você falou agora das compras, né? De pensar uma história em quadrinho com a inflação que está agora, os preços altos, né? Para trabalhar isso seria bem interessante também. Então, a gente consegue trazer essas questões de fora da escola para dentro do espaço escolar, né? Pode passar, Ana. E aí, a gente trouxe, então, alguns espaços para a produção de histórias em quadrinhos, tá? Vocês podem ir colocando aí também, vou dar um tempinho para vocês, se vocês já conheciam algum desses, se vocês já utilizaram, o que foi legal na utilização, se teve algum problema, alguma limitação. Esses dois primeiros, o HQ e o storyboard, a gente não vai entrar tanto neles, a gente não vai mostrar a interface do aplicativo por questão de tempo mesmo, né? Não daria para a gente ficar indo em um por um. O HQ, que a gente trouxe, né? Ele é um software, tá? Bem antigo, de 2002, que quando você olha para ele, você já percebe que ele não é assim muito atual, né? Ele não tem toda essa estética de agora. Mas por que a gente trouxe o HQ?
Porque desses 4 aí, ele é o único que funciona offline. Então, você não precisa de internet para construir uma história em quadrinho com HQ. Então, que possibilidade, né? A gente pensando nas diferentes realidades que a gente tem. A gente sabe que a gente tem várias, né? Uma realidade bastante comum, não ter internet na sala de aula para o professor trabalhar. Então, ele pode baixar esse software em casa e projetar a história em quadrinho para ela ser construída coletivamente, por exemplo, com os alunos. Ele é um software que é indicado para crianças pequenas, do 1º até o 6º ano. E assim, para elas construir coletivamente, a gente acredita que seja bem legal, né? De ir dando palpite, construindo a história e tudo mais. Ele tem uma estética bem infantil e ele tem algumas limitações justamente por ele ser antigo, né? Então, você tem lá personagens de animais e de pessoas, mas são limitados. Eu acho que são 15 ou 20 opções de cada. Mas você tem personagens para escolher, você tem o fundo, né? A situação que você quer para escolher. Você tem as onomatopeias que a Ana falou, já prontas, assim, barulhinho de alguém tossindo, barulho de campainha tocando, já nos balõezinhos, né? Tudo pronto já. E você consegue, né, uma vantagem dele, assim, né, uma possibilidade é que você consegue colocar imagens do seu computador nele. Então, eu acho que amplia um pouco essa questão de ter 15 ou 20 personagens, 15 ou 20 fundos para as situações. Porque você consegue trazer imagens do seu computador para dentro do espaço e trabalhar com elas. Ele é bem intuitivo. E você também consegue salvar a sua produção. Se você imprimir, você consegue gerar um arquivo em PDF da história em quadrinho que você construiu. Então, é uma possibilidade para se produzir história em quadrinho sem internet, tá? E ele é bem intuitivo também. Aí, a gente tem a segunda, né, o segundo espaço, que é o storyboard, tá? O storyboard, ele já é bem atual, tem muitas opções de personagens, de cenários, tá? Você consegue mudar as expressões dos personagens, você consegue mudar roupa, mudar cabelo, mudar tudo, construir a sua história do modo como você quiser, né? Ele tem diversos templates e ele tem uma área específica para professores. Então, tem o storyboard educacional, tá? Que, além do espaço para produção de história em quadrinhos, vocês também conseguem ter acesso a planos de aula já para usar a história em quadrinho. Então, ele tem propostas de planos de aula e de atividades para as histórias em quadrinho. E, além disso, ele também importa turmas do Google Sala de Aula para dentro daquele espaço, né? Então, para os alunos terem acesso àquele espaço. Tem tutorial, mas o tutorial é só em inglês, mas ele disponibiliza um tutorial. E você consegue também fazer download das histórias em quadrinhos de diversas formas. Então, você consegue fazer o download da sua história em PowerPoint, em PDF, em imagem, em GIF, tá? Ele é muito legal, só que ele tem o porém, né? Tem a limitação. Você só consegue trabalhar com ele por 14 dias de graça, tá? Ele é um aplicativo, né? Um espaço pago e não é barato, porque esse valor ele se altera de acordo com o número de alunos que vão estar lá. Então, para um aluno mensal é R$35. Então, se vai aumentando o número de alunos, vai aumentando esse valor. Então, uma coisa até que eu e a Ana estávamos conversando é que uma possibilidade, né, seria se organizar, pensar, eu vou fazer isso, eu vou utilizar a história em quadrinho nesse momento e aproveitar os 14 dias grátis que ele possibilita, né? E aí, antes de eu ir para o Canva, alguém conhece ou já usou? Amanda, olha, Oi. Colocaram aqui que eles conhecem o Canva. A Marizane disse que uma vez ela usou no HQ, mas daí na hora de salvar saiu tudo separado, ela não tentou mais. Então, o que mais desses que eles conhecem é só o Canva. Marizane, quando eu fui tentar salvar com o arquivo que o HQ disponibiliza, o meu computador não leu. Aí eu falei, nossa, agora eu fiz e não consigo salvar, né? O que eu vou fazer? Aí eu fui na opção de imprimir. E aí, quando eu fui na opção de imprimir, ele te dá a possibilidade de salvar em PDF, né? E aí eu consegui gerar em PDF. Mas na opção de salvamento do próprio software, ele gera um arquivo que o meu computador, por exemplo, nem leu, né? O seu ainda ficou separado, o meu computador nem leu. Aí,
Agora, se os meninos puderem compartilhar a minha tela, porque eu vou mostrar rapidinho a interface do Canva para vocês. Enquanto eles passam aqui, vocês só me confirmam se é o Canva, tá? Se vai aparecer a minha tela. O Canva, eu imagino que a grande maioria já conhece, né? Ele não é um espaço somente para histórias em quadrinhos, diferentemente dos outros, né? No Canva você faz muitas coisas. Por que a gente trouxe o Canva aqui hoje? O Canva, ele tem uma possibilidade de recursos muito grande. Eu vou compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver a interface do Canva? Estamos sim, Amanda. Tá sim. Então, essa aqui é a interface do Canva, né? E você consegue fazer muitas coisas aqui, não só histórias em quadrinhos, mas eu vou pesquisar aqui tirinhas para a gente dar uma olhada na possibilidade que a gente tem, né? Se vocês Amanda, aqui, oi. Lembrando que no Canva, o professor que está em sala de aula pode se cadastrar como professor e é liberado vários recursos. Sim. Que antes é pago, mas daí para professor ele é liberado sem custo nenhum. Então, isso facilita bastante. Uhum. Por isso que justamente a gente trouxe aqui, né? O Canva, ele tem a versão Pro, que é paga, mas se você tem um comprovante de professor ativo em sala de aula e tem uma conta institucional da SED ou da CEMED, você consegue ter acesso a diversos recursos, né? Esses recursos do Pro aí, que são pagos. Então, ó, aqui eu não tenho o Canva Pro, nem o Canva Educacional, tô mexendo aqui, por quê? Porque eu consigo usar os recursos pagos, né? Só que quando eu vou baixar, ele traz a marca d'água junto. Mas não tem problema, porque eu só quero mostrar a interface mesmo. Então, só aqui apareceu 527 templates possíveis de histórias em quadrinho para eu utilizar, né? E essas histórias, elas podem ser modificadas totalmente. Então, eu escolhi esse aqui, ó. Mas eu não gostei do fundo, eu não gostei da cor, eu não gostei dos bichinhos, eu consigo modificar ela totalmente, tá? O que eu consigo fazer aqui na história em quadrinho do Canva, tá? Eu consigo colocar diversos elementos, tá? Que se movimentam, né? Que tem movimento. Eu consigo fazer upload de imagens e de arquivos do meu computador e trazer para cá. Além disso, o Canva ele tem uma ligação com o Google Maps. Então, você consegue colocar um endereço aqui. Por exemplo, se eu colocar o FMS Avenida Costa e Silva, lá em Campo Grande, por exemplo. Ele gera para mim o mapa do endereço da UFMS e eu consigo colocar essa imagem aqui na minha história em quadrinho. Consigo colocar diversos elementos, eu consigo colocar um vídeo de alguma coisa. Então, se eu colocar aqui matemática, eu consigo encontrar muitos recursos. Ele está carregando aqui, ó. Então, tem diversos recursos, tem vídeos que eu consigo colocar lá na minha história. Deixa eu reduzir aqui. Tem diversos recursos que eu consigo colocar aqui. A nossa vinheta, por exemplo, foi feita no Canva, tá? E consigo mudar o meu balãozinho de fala, consigo mudar os personagens, consigo mudar o fundo. Não quero essa cor, coloco outra cor e modifico. Consigo colocar diversos elementos. E vocês, tendo o Canva educacional, no momento de salvar, né, de diversas maneiras, tá? Então, quando você vai aqui em baixar, ele te dá a sugestão de vídeo MP4, porque eu coloquei um vídeo ali. Então, quando eu salvar esse vídeo, vai aparecer normalmente. Mas eu tenho outras opções. Então, eu consigo salvar como imagem, como PNG, JPG, PDF padrão, PDF para impressão que tem alta qualidade, como o próprio vídeo. Eu consigo gerar um link disso, ou eu consigo baixar pelo meu computador, né? Para o meu computador. Então, eu consigo explorar muitos recursos. Outra coisa bem legal que tem aqui, ó, é que eu consigo gravar a mim mesma aqui dentro. Então, eu posso colocar a história em quadrinho aqui, clicar em gravar a si mesmo. Não vou fazer isso porque o meu computador não está de confiança, então não quero correr o risco de que ele trave. Mas eu consigo gravar a mim mesma, então eu consigo ir narrando a história em quadrinho, por exemplo. Né? Eu vou falando os quadrinhos e vou narrando, e no fim ele gera para mim um vídeo comigo narrando a história, né? Tem o meu rosto, o meu áudio.
Então, eu consigo fazer muita coisa no Canva. E o Canva educacional, que é o que vocês têm acesso, dá muitos recursos para vocês criarem essas histórias em quadrinhos, né? Pensando na estética também, fica uma resolução muito bonita, fica uma estética muito bonita. Então, para trabalhar em sala de aula, é muito legal utilizar o Canva nessa direção. E aí, se vocês puderem voltar o outro slide, por favor, o da Ana. Sim, pode passar também. Então, o que a gente trouxe aqui de possibilidade e limitações para o Canva, tá? Ele tem toda essa variedade de templates, de figuras, de efeitos. Ele tem essa possibilidade de fazer gravações próprias. Ele é sempre editável, então não é porque você terminou um projeto, fez download e acabou, que você não vai poder mais mexer. Você pode voltar lá e mexer nele todo de novo. Ah, agora eu quero usar para outra turma esse mesmo conteúdo, mas de um outro modo. Você consegue editar. Você consegue compartilhar de diversas formas. O que tem de limitação? Como ele não é específico para a história em quadrinho, você não tem as diferentes expressões dos personagens, por exemplo. Você encontra os personagens, mas eles estão sempre com a mesma expressão, né? Então, aí, às vezes, na hora de construir a história, não fica tão legal. Alguns recursos são restritos para o Canva Pro, mas no Canva Educacional você tem acesso a eles. E ele só funciona online também, tá? Então, você só consegue utilizar ele se tiver acesso à internet. Pode passar. Vamos falar agora um pouco do Pixton. O Pixton, ele é um site bastante intuitivo, voltado para a criação de HQs. Então, algumas das limitações que a Amanda falou que tem no Canva, aqui não vai ter, porque a gente consegue mudar a expressão facial dos personagens e colocar eles fazendo diversas ações, né? Então, ele consegue fazer com a mão para o alto, pensando, a gente consegue colocar todas essas ações nos nossos personagens e personalizá-los, né? Conforme a necessidade. Então, não é necessário instalar nenhum aplicativo no computador, mas o seu uso é restrito ao online. É preciso estar conectado a uma internet para poder ter acesso ao site. Ele inclui diversos recursos, como cenários com temas diferentes e personagens customizáveis, que foi o que eu acabei de falar, avatares também personalizados, cada um de vocês já deve ter criado o seu avatar, né? A gente compartilhou o link antes. E também traz mapas de acompanhamento de cada aluno, o que possibilita para o professor fazer uma avaliação individual. Bom, algumas possibilidades, além das que já foram ditas, são da criação de salas virtuais. Muitos de vocês não devem saber, mas aquele link que a gente compartilhou para vocês produzirem os avatares de vocês, dão acesso a uma sala virtual. Então, eu e a Amanda tínhamos acesso a todos os avatares, e por isso que a gente conseguiu colocar eles na nossa vinheta. O compartilhamento da sala com outro professor é outra vantagem do Pixton. Então, eu criei a sala virtual, que hoje nós iremos trabalhar com ela, e compartilhei com a Amanda. Então, eu consigo observar e fazer correções nas histórias. Às vezes, o aluno escreve um erro de português ali, a gente quer corrigir, mas a Amanda também consegue, ela também tem o acesso a essa sala virtual e pode fazer esse acompanhamento. E esse acompanhamento possibilita a correção e possibilita o feedback para os nossos alunos, o que é algo muito positivo. No entanto, ele tem algumas limitações, né? A gratuidade de acesso nele é somente na primeira semana. Depois da primeira semana, os alunos não conseguem mais produzir as suas HQs. E aí fica tudo travado, eles realmente não conseguem manipular, né? Os idiomas que o site dispõe são o inglês, o francês e o espanhol. Então, se você não dominar muito bem, não digo nem muito bem, mas o básico, assim, né? Talvez tenha alguma dificuldade nesses idiomas. Talvez não no espanhol, que é mais próximo ali do português, né? Os balões compartilhados. Às vezes a gente quer fazer um balão compartilhado, por exemplo, da turma respondendo o professor.
eu não consegui fazer esse balão. Não sei se alguém conhece muito bem esse site que saiba como fazer, mas eu não encontrei, mexi em tudo e não encontrei como colocar esse balão compartilhado. O professor ele não consegue criar um modelo de HQ na sala virtual, somente fora dela. Então, eu vou já compartilhar com vocês para a gente ver isso mais na prática. Mas eu criei a sala virtual de vocês e na sala virtual de vocês eu não consigo fazer uma HQ modelo para apresentar para os alunos. Eu consigo fazer fora dela, que foi o que eu fiz para trazer também como modelo para vocês. Eu criei uma história em quadrinhos que mais para frente vai ser apresentada pela Amanda. Né? A gente criou juntas, na verdade. Ela me deu o texto e eu fui inserindo fora, né, do ambiente que a gente criou, do ambiente virtual. Então, bom, eu vou agora compartilhar a tela, se os meninos puderem colocar minha tela do Pearson para eu mostrar na prática. Um recurso que eu utilizei com os meus alunos na época em que eu produzia as histórias em quadrinhos com 6º ano, foi criar um fake. Eu tenho várias contas Google, né? Eu tenho a conta da CIMED e da Seduc, eu tenho minha conta pessoal. Então, eu criei esse na conta da Seduc e entrei como aluna pela minha conta pessoal. E aí eu criei um perfil fake, dentro do meu perfil fake eu consegui fazer uma história em quadrinhos modelo. Foi uma alternativa que eu utilizei, né? Mas, bom, é uma limitação, a gente precisa falar dela. Vocês estão vendo aí, né, a interface do site. Aqui no canto, dá para ver? Tá tudo certo? Tudo certo, Ana. Apareceu, né? Tá aparecendo. No canto superior esquerdo da tela tem os idiomas que podem ser selecionados, né? Francês e espanhol. E aí o professor fica à vontade para selecionar o idioma que achar melhor. Mas também gostaria de dizer que, como o site é bastante intuitivo, mesmo sendo em um idioma que a gente tenha pouco conhecimento, é tranquilo de utilizá-lo, tá? E aí a gente consegue fazer o cadastro como educador, como estudante, como pais de alunos ou como empresários também, né? No nosso caso, a gente vai aqui como educador. Eu vou mostrar como seria mais ou menos para a gente poder fazer o nosso cadastro, né, enquanto educador. Eu não vou fazer o cadastro em si, porque levaria muito tempo, mas eu vou só mostrar o que aparece aqui, as possibilidades, né? Então, a gente clica em Singer Up e em educador, educator. E daí nós temos essas 3 possibilidades de cadastro, pelo Google, pelo Microsoft, pelo Facebook. Então, se você tiver uma dessas contas, é bem tranquilo de fazer esse cadastro. Bom, vou retornar e eu vou entrar no meu espaço, que eu já tenho cadastrado. Essa é a imagem que aparece. Aqui no cantinho direito vai aparecer meu avatar e o meu nome. E aqui as salas virtuais que eu criei, né? Então, eu tenho 2 salas dos 6º anos que eu dou aula. E aqui a sala que eu criei junto da Amanda para compartilhar com vocês. Nessa sala, eu consigo ver todos vocês, tá? O perfil de cada um e os avatares que foram criados. Eu já vi, inclusive, novos avatares aqui que não deu tempo da gente inserir na vinheta, né? Mas estão aqui presentes. Temos aqui as produções de cada aluno, aparece, né? Mas se eu clicar na foto de cada aluno lá, eu também consigo ver essas produções. É que aqui ela mostra todas. Tá? Eu já vi que alguns de vocês já tentaram fazer algumas histórias. Legal, muito bom isso. Aqui nós temos a foto da turma, em formato de banner, mas também no formato tradicional. Então, todos da turma que estão cadastrados aparecem para mim, que é muito legal. A gente pode imprimir essa foto, né? Fazer o download aqui, imprimir essa foto e talvez colar na porta da sala de aula. Acho que seria um recurso bem legal para identificar a turma.
E nós temos os temas, então a gente consegue mudar os temas desses personagens para os dinossauros aqui, né? A pré-história, a gente consegue no Dia da Terra. Então tem vários temas aqui que a gente consegue mudar, né? Os nossos personagens, a vestimenta que eles estão utilizando. Olha aqui na formatura também, né? Que eu acho que é bastante interessante. Bom, esses print tables mostra o meu avatar fazendo várias ações, né? Que a gente pode imprimir cada um deles, utilizar às vezes para dar um feedback numa prova, né? Um aluno que tirou uma nota boa, então aqui vibrando de alegria, alguma coisa assim, às vezes acho que é interessante fazer um feedback mais interativo dessa forma. Temos os avatares de vocês também, né? Como eu falei, a gente pode mudar esses temas. Aqui está na formatura, mas a gente consegue colocar no cotidiano com a vestimenta que vocês selecionaram. E aqui eu chamo a atenção para a personalização mesmo que vocês utilizaram para cada um desses avatares, né? Porque acho que é até uma temática que a gente pode trabalhar com os alunos, a forma como a gente se enxerga, né? Eu acredito que cada um de vocês vai trazer o que acha que é mais marcante em você. Então, essa questão do como você se vê, das diferenças, eu acho que é um tema que pode ser trabalhado com os alunos. Bom, deixa eu dar uma diminuída para retornar aqui. Nós temos aqui no Student Card, a gente tem um card de cada aluno, onde a gente pode colocar algumas observações deles. E o mapa, que eu falei para vocês que dava para a gente imprimir esse mapa e fazer uma avaliação individual. Então, aqui no meio a gente pode colocar o nome que ele utilizou, né? Porque às vezes o aluno vai utilizar o nome fictício, não vai utilizar o nome dele lá no avatar, né? Então, a gente pode colocar para identificar melhor. Algumas aparências físicas, algumas avaliações da relação com os outros, anotações importantes e algumas características da personalidade, o nome do estudante. Então, dá para fazer também esse mapa dos alunos. Vamos retornar aqui, que eu vou tentar mostrar para vocês como que eu faria uma história, né? Mostrar como que a gente poderia produzir. Vou colocar aqui Web Live 9. Já tem o modelo ali, né? Que a gente vai apresentar depois, mas eu quero tentar criar com vocês uma em branco para a gente poder ver todas as ferramentas. Então, essa interface que aparece a princípio para a gente, tá? Ela está carregando aqui, internet, Mari contribua. Pronto, apareceu. E aqui nós temos o fundo da história, né, que a gente pode utilizar o cenário. Então, eu posso utilizar aqui da pré-história, mas eu posso selecionar também algum contexto escolar, uma sala de aula, por exemplo. Tá? Então, esse background vai trazer isso, o cenário. Aqui, nesse segundo, no rostinho, nós temos os personagens. E aí nós podemos selecionar também se é um homem, se é uma mulher, se é um adolescente, se é uma criança, se é um professor, se é um estudante. Eu posso selecionar e inseri-lo aqui na minha história em quadrinhos. E aí eu posso, claro, customizá-lo, né? Posso mudar a roupa, a cor dele, né? Então, deixa eu colocar aqui a cor da pele. Eu posso mudar o cabelo também, é uma outra possibilidade. Dá para mudar de diversas formas. Nós temos o foco, que dá para a gente aproximar ou deixar ele mais longe no cenário, né? Dá para fazer essa mudança. Words, que são as palavras.
que eu posso inserir. Oi, turma. Então, eu posso colocar num balão de fala, mas eu posso colocar também num balão de pensamento. Posso colocar num... Não sei qual é esse aqui. Como se fosse gritando, né? E eu posso falar também, colocar como sussurro. Dá para colocar. Dá para mudar os estilos dos balões. E eu consigo arrastar esse balão teclando no Alt e clicando nele. Então, eu consigo fazer essa mudança da posição do balão. A face, consigo mudar a expressão facial. Tem muitas aqui, tá? São diversas expressões que nós temos, que podemos utilizar. Então, eu vou colocar ela feliz aqui. E as ações. As ações também conseguimos mudar conforme nós quisermos. Aqui embaixo nós temos algumas onomatopeias, alguns outros recursos que conseguimos utilizar. E do lado esquerdo, a gente consegue adicionar mais algum quadrinho e modificá-lo da mesma forma como for necessário. Deixa eu retornar aqui. Já podemos voltar para o slide. Para o slide, meninos. Por favor. Isso. Então, é isso de forma geral, assim, um apanhado bem rápido, né, sobre ele, sobre o Pix. Então, é isso que eu trouxe para vocês. Depois a gente vai descobrindo conforme o uso. Nós trouxemos um modelo de história em quadrinhos falando sobre frações equivalentes. Amanda, você lembra qual foi o site que foi utilizado para a produção dessa? Essa foi feita no storyboard. Foi numa disciplina da professora Sueli? Isso, foi numa disciplina da professora Sueli na graduação. Tá, ok. Então, eu vou fazer a leitura com vocês dessa história em quadrinhos que fala sobre frações equivalentes. No caso aí uma barra de chocolate. Nossa, que legal! Eles dão barrinhas de chocolate como aperitivo. Nossa, Ju, pare de ser gulosa. Você já comeu 2 pedaços de chocolate enquanto eu comi só um. Sim, mas o meu pedaço é menor do que o teu. Na verdade, um pedaço da tua barra equivale a 2 da minha. Como assim? Bom, primeiro, as barras são do mesmo tamanho. A minha está dividida em 8 e a sua em 4 pedaços. Eu comi 2 e você comeu 1. Assim, eu comi 2/8 e você comeu 1/4. Então, eu comi o mesmo tanto que você. Mas as frações são diferentes. E aí ela vai continuar. Realmente, elas são diferentes, mas 2/8 e 1/4 são equivalentes. E o que isso significa? Significa que elas representam a mesma parte do todo. E é fácil verificar isso. Basta sobrepor os nossos chocolates para ver que comemos a mesma fração do chocolate. E se você dividir cada pedaço seu em 2, dobraria o total de pedaços e também iria obter 8 pedaços no total, pois 2 vezes 4 é igual a 8 pedaços. Assim, teria comido também 2 pedaços como eu, ou seja, 2/8 é equivalente a 1/4. Entendi. Então, fica assim, 2/8 é igual a 1/4, que significa que 2/8 é equivalente a 1/4. Isso mesmo. Desculpa por ter te chamado de gulosa. Tudo bem, está perdoado. Ana, não passou o slide, ficou na primeira. Primeira quadrinho. Aí. Poxa, desculpa, devo deixar aqui. Mas eu não quis atrapalhar vocês aqui. Não, tudo bem. É porque na tela para mim, aqui da apresentação, ficou muito pequenininha, eu precisei sair para ir para o outro.
Mas tá bom. Então, aí ela traz alguns conceitos bastante interessantes sobre equivalência, ela vai trabalhando isso, né? Vai falando que a quantidade que ela comeu de chocolate é equivalente à quantidade que ele comeu e faz uma relação matemática ali por detrás, de forma bastante descontraída, em um contexto que seria um contexto do cotidiano mesmo, né? Deixa eu passar agora. Bom, e aí agora a gente vai para nossa atividade, tá? O que a gente pediu para vocês criarem os avatares, e aí a gente tinha... Vocês viram agora que a gente tem uma sala virtual da nossa web live. Então, a gente vai produzir uma ou várias HQs, tá? Obviamente que a gente não vai pedir para vocês fazerem uma HQ agora, né? Porque precisa de todo um tempo para a gente pensar, para construir a história, mas a gente vai iniciar uma, tá? Então, a gente vai iniciar uma HQ e a nossa intenção é que a gente ir para a sala virtual, né? A Ana vai compartilhar aqui depois a tela lá da sala virtual. E aí vocês vão fazer um quadrinho, tá? No máximo 2, lá no Pixton. E aí a gente vai vendo essa continuidade, essas diferentes continuidades. Por isso que a gente tem uma HQ que vão virar várias, tá? E aí eu vou ler a HQ agora, e aí vocês vão continuar, tá? Pode passar, Ana. Amanda, eu posso compartilhar aquele link? Sim, pode compartilhar. Pode compartilhar, o pessoal vai compartilhar aí no chat. É aquele mesmo link que vocês produziram os avatares. Mas se alguém perdeu, entra de novo lá na sala virtual. Então, ó, o título é Idealizações, da nossa HQ que vocês vão continuar. Quem me dera se ao menos eu fosse concursada e trabalhasse em sala um período apenas. Para de sonhar, Carla. O terceiro turno já vai começar e os alunos estão aguardando. Boa noite, pessoal. Vamos sentar para começarmos a aula? Boa noite, professora. Pode passar. Então, gente, como ficou combinado, hoje iniciaremos regra de 3. Inicialmente, eu vou dar 10 minutos para vocês tentarem responder esse problema. 2 pedreiros constroem 3 casas em 2 anos. Quantas casas 6 pedreiros construirão em 2 anos? E aí, turma, qual é a resposta? Sei lá, tia, ele respondeu. E aí, a outra aluna disse assim, né? Pensei assim, professora, se triplicou a quantidade de pedreiros, então triplica a quantidade de casas. Então, acho que a resposta é 9 casas. É um ótimo raciocínio, Laura. Alguém mais? Depende, prof. Se os 4 se juntaram com os 2 primeiros forem iguais aos meus tios, saem umas 5 casas. E olha lá. Seus tios são pedreiros, Karina? São. Por que eles não conseguiriam construir 9 casas? Porque as pessoas que chamam eles para fazer as casas não contratam serventes. Daí eles têm que fazer massa também. Entendi. Então podemos afirmar que eles constroem 5 casas a cada 2 anos? Depende, professora. A casa é de tijolo ou é de lona? E agora? A proposta é que vocês continuem o próximo capítulo, que a gente vá até a sala virtual agora do Pixton e vocês façam um quadrinho dizendo aí como é que vocês continuariam a história, tá? E aí a gente vai compartilhando aqui essa continuidade de vocês. Todo mundo já tá lá no Pixton? Se tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber durante esse tempo que a gente está deixando vocês produzirem, vocês colocam no chat que a gente vai conversando, né, nesse intervalo. Eu acho que eles estão lá, porque sumiram do chat aqui. Tem como ver lá, não tem, Ana? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. Dá para compartilhar a tela da Ana do Pixton, né? Na hora que vocês forem produzir, escrevam no título da história em quadrinhos continuação, para a gente poder identificar que essa é a história que vocês estão montando, continuando esse modelo que a gente trouxe. Gente, não precisa ser o mesmo cenário, tá? Não se preocupem com isso. Só para vocês manipularem mesmo e
continuarem a história, né? Não é nem concluir, é só continuar. Vou dar um resumo aqui, porque pode ser que alguém tenha se perdido um pouco. Então, aqui o contexto é uma professora que inicialmente está refletindo, né, queria ser concursada, mas aí ela tem que ir para a sala de aula, e quando ela chega na sala de aula, ela encontra os seus alunos e inicia o conteúdo da aula, que é a regra de 3. E daí ela faz a seguinte pergunta para eles: se 2 pedreiros constroem 3 casas em 2 anos, quantas casas 6 pedreiros construirão em 2 anos? E aí, então, a turma dá diversas respostas, né? Inclusive, uma das alunas diz que os tios dela são pedreiros também. A gente quer que vocês continuem essa historinha. Ana, a Marisane perguntou, mas como continuar? Eu acho que talvez eles não tenham entendido ainda. Vocês vão criar, né? Vocês vão lá em... Acho que vai estar assim, New Comics. Aí vocês vão criar uma nova história, só uma tirinha, só um quadrinho mesmo, como se estivessem dando continuidade nessa história que a gente trouxe. Será que deu para entender? Eu acho que eles estão tentando fazer, Ana. Tá. Não tem como você ter acesso lá, se eles estão fazendo, conseguindo? Eu tô olhando aqui, tentando atualizar. Olha, já tem bastante coisa, viu? Tem muitas coisas aqui. A Charlene já começou. Cláudia. A Cleide também já tem alguma coisa aqui. Gabriela tem escrito teste. É esse, Gabi? Henrique também. GS. Janine. Tem muitas historinhas já aqui, hein? Legal. Vamos lá. Se os meninos puderem compartilhar o meu, acho que a gente pode ir vendo aqui junto. Aí a gente vai vendo o que eles já estão produzindo, né? Compartilhar a tela. Isso mesmo. Ótimo. Vou atualizar aqui, que daí eu consigo ter uma visão geral. Olha aqui, os cenários já estão aparecendo, né? Bem legal. Olha que cenário lindo esse. Olha aqui, ó, Maninha, preciso muito de um favor seu, da Luísa. Legal. Só 1 ou 2 quadrinhos, gente. Não precisa ser muito não, tá? E aí, conforme vocês terminarem, vocês sinalizem pra gente ir lendo. Isso. A Luísa acho que fez todo um quadrinho aqui, porque já tem 10 no dela, ó. Mas acho que ela deve ter feito antes. Ana, tem a possibilidade de a gente juntar e compartilhar depois no Instagram a história formada? Tem sim. A gente pode baixar e dar continuidade. Seria legal. Pode colocar até nos grupos, né, de formação também. Sim. Muito bacana a ideia. A Luísa disse que a HQ que ela tem aí é da graduação. Ah, tá. Legal. Olha, um trabalho bem bacana, então, que ela já trouxe para cá, né, Luísa? Aqui a Rosângela também tem 4, ó, quadrinhos. Ó. Meu momento eu. Legal.
Gente, teve alguém que comentou aí no chat, assim, só eu sou gordinha, mas acho que tem outra personagem também. Mas é legal esse comentário, porque assim, a gente tem que se mostrar, né? A forma como nós somos. Eu acho muito legal isso. Foi aquilo que Ana, eu falei, a gente trabalha também esses aspectos, né? a Sim, Marizane está perguntando se você consegue ver o que ela fez. Então, deixa acho eu que atualizar aqui. Deixa eu ver. ela fez ela disse. Deixa eu, então, direto no personagem dela aqui, no avatar dela, para eu poder ter acesso. Marizane, tá aqui. Se for uma casa de alvenaria, um sobrado, boa, né? Porque depende do material que está sendo construída a casa, né? Apareceu o seu balão, Marizane. Você falou que não tinha aparecido, mas apareceu, ó. Ó, tá aparecendo aí, Marizane, dá uma olhada para ver se era isso mesmo. A Cleide disse que também concluiu um quadrinho. Tá, vamos dar uma olhada no dela, então. Se for de lona, quantas casas serão produzidas? E caso seja de tijolos, pensemos juntos. Legal. Muito bom. Se for aquelas casas pré-moldadas, Ô, Ana, a né? Marizane está dizendo que para ela parece escrito assim, ó. Por favor, pergunte ao seu professor sobre como desbloquear este recurso. Talvez só apareça para você, para ela não aparece. Talvez, né? Para você não aparecer o texto, Marizane, o balãozinho. O Agnaldo disse que fez um também. Talvez, Marizane, tenha acontecido aquilo que eu falei. Uma sala virtual foi aberta quarta-feira, não era para ter sido ainda bloqueado, mas talvez como você tenha se cadastrado logo no início, ele já começou a limitar alguns dos recursos, né? Essa sala virtual é para ser feita assim uma, duas aulas com os alunos, mais do que isso, ela sai bloqueando. Eu acredito que seja isso, né? Eu não tenho certeza. Ana, o Agnaldo fez. Agnaldo fez, deixa eu retornar aqui para a gente ver dele. Os pedreiros trabalham sempre no mesmo ritmo, professora? Legal, uma boa pergunta, né? E se Importante, chover inclusive. muito, né, Agnaldo? E se chover? Se for aqui em Campo Grande, vai ser complicado. Chove sempre. Henrique fez também. Deixa eu retornar aqui para ver o do Henrique. Preciso falar com a esposa, mas agora ela está em sala de aula. Acho que é o Legal. marido da É o professora. marido da professora. Muito legal. Vai ver que ele tá indo dar a notícia de que ela passou no concurso, né? Apareceu o da Marizane, ela disse agora. Deu certo. Então ótimo. Pode Uhum. ter sido só algum erro mesmo. Mais alguém, gente? Que a gente também já tá um pouco avançado na hora, né?
Olha, a Gabriela fez um aqui teste, que ela escreveu mesmo assim. Esse está no mundo da lua. Sempre tem aquele aluno no mundo da lua, né? A conversa está rolando lá, a aula está rolando e ele está lá viajando. A Rose fez. A É Rose a fez, Rosângela. Rosângela, tá. Tá, deixa eu procurar aqui. Opa. Rosângela. Achei. É esse continuação, né? Tá parecendo em branco, Rosângela. É esse ou é esse outro, meu momento eu? Gabriela e Tatiana também fizeram, Ana. Enquanto da Rose não aparece. Tá. Deixa eu ver. Gabriela. Ah, do mundo da lua. Legal. Esse está no mundo da lua. E a Tatiana. Tatiana. Posso ir ao banheiro? Sempre tem também, sempre tem. A gente está dando aula, uma explicação, acho que todo mundo está prestando atenção. Aí vem um na tua direção, você acha que vai perguntar sobre o conteúdo e ele pede para ir no banheiro. Ou para beber água, né? Meu momento eu. Tá, deixa lá então nesse. Ana, eu acho que vendo da Rose a gente pode encaminhar para finalizar, né? Acho que a gente não vai conseguir ver hoje todo mundo. Sim. Mas a gente depois pode fazer isso que a Cláudia falou, né? Compartilhar no Instagram. Olha Ou nos só. grupos, né, de formação. Ela fez esse aqui, ó. É preciso saber a previsão do tempo. E se chover? É verdade, né? E se chover? Será que vai atrapalhar a construção? Bom, então vamos continuar. Voltar lá para o slide. E aí, quem concluir, pessoal, depois e quiser mandar nos grupos, tá? Compartilhar com a gente a continuação. Ou se tiver alguma dúvida também depois, a gente pode ir conversando, tá bom? Você vai continuar, Amanda? Só para finalizar, então, né? Pode passar. É só outra pergunta para a gente refletir, né? Pensando nas HQs, pensando lá naquela HQ do início, né? Que a gente desenha a janela no quadro e a gente abre novos horizontes, né? Para os nossos alunos. Se puder voltar, porque a gente colocou uma foto da turma no fim. Voltar a tela da Ana. Tem como, meninos? Acho que a Ana caiu. Será que A Ana não? caiu? Ela sumiu, né? Eu acho que ela caiu. Ela caiu. Mas era só uma foto da nossa turma, que a Ana mostrou lá dos avatares, tá? Mas depois a gente pode enviar ela para ser compartilhada nos grupos, para vocês verem, até porque estava faltando avatar, porque mais gente entra agora, então a gente complementa ela, estamos todos de super-heróis. E aí a gente envia nos grupos, tá bom? E acho que a Ana caiu mesmo, mas eu agradeço em meu nome e em nome dela pela oportunidade, tá? A gente está à disposição para conversar, para dialogar com vocês sobre. Como vocês viram, assim, é é um recurso, né, que a gente usa que não é assim tão simples da gente fazer, não envolve muito além de conteúdos, né? Então a gente trouxe aqui só um primeiro movimento, algumas coisas para a gente pensar, mas a gente está aberta para conversar e dialogar. E enviem as histórias, as continuações de vocês nos grupos. Ana, eu falei que a gente vai complementar aquela foto com os novos avatares e enviar nos grupos. Eu quando eu sair, perdeu a imagem do slide, é isso? Acho Eu que posso você caiu. retornar rapidamente? Só para a gente poder finalizar. Só um momento.
essa era a pergunta, né? Quantas vezes, ao sermos professores e professoras, transpomos a sala de aula, os limites das disciplinas, os muros da escola e desenhamos janelas para nossos alunos? Quantas vezes nossos alunos fizeram isso conosco também? Quer falar alguma coisa, Amanda? Não, acho que só para a gente levar a pergunta, né? Para a gente pensar. Acho que tem a Olha, ver com a historinha. Sim, pode mostrar. E essa finalização era para ser surpresa, né? Não foi. Mas a gente trouxe os avatares de vocês como super-heróis. A gente mudou o tema e trouxe para compartilhar com vocês e agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos hoje. Então, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Acho que a HQs abre várias possibilidades, né? É um trabalho que não é fácil, né? Mas é um trabalho que dá para fazer colaborativo e dá para explorar muitos conceitos, né? Não só matemática, como a Bárbara disse no chat, mas em uma situação problema dá para ser explorado muitas coisas. E talvez são coisas que o aluno não falaria ali, ele escreveria na história em quadrinho. Então, eu agradeço vocês mais uma vez. E quero convidar todos para a nossa próxima web live, nossa web live 10, que será a programação com Scratch em aulas de matemática, que será ministrada pelo Henrique e pelo Sérgio, no dia 2 de maio. Quero pedir para que vocês não esqueçam de assinar a lista de presença que está no chat, ela está fixada no chat, tá bom? Então, agradecer mais uma vez, muito obrigada por hoje, tá bom? E até mais, pessoal. Pessoal do grupo de estudo, aproveita para nosso próximo encontro, que será no dia 9 de maio, mas fiquem atentos ao chat do grupo, tá bom? Até mais, pessoal, e muito obrigada.